Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate e iremos dar continuidade ao preparatório ETE, preparatório dessa Escola Técnica Integrada Estadual, tá bom? Vamos dar continuidade à geometria, mas o tema de hoje é polígonos e suas propriedades, tá bem? Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, polígonos são figuras geométricas planas formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de retas, tá bom? Eu dei aqui para vocês alguns exemplos de polígonos e não polígonos. Vamos primeiro para os polígonos. Em primeiro lugar, perceba, ó, segmentos de retas, segmentos de reta, tá vendo? Ó? Aqui, ó, nós temos alguma curva? Não. Aqui nós temos segmentos cruzados? Não. Aqui nós temos polígonos fechados, isso é importante, tá? O polígono ele é fechado, tá bem, pessoal? Agora, por que é que o A, o B e o C não é polígono? Vamos ver. Esse aqui não é polígono porque ele não só tem segmentos retos, né? Mas tem também aí curvo. Então, essa letra A não é, porque a definição de polígono é que ele tenha formadas por lados e com segmentos retos. No caso do A, nós temos aí um lado que não é reto, é curvo, tá bom? Já no B, pessoal, é aberto, é uma figura aberta, né? Lembre que o polígono ele tem que ser fechado, tá bem? Essa letra C, ela não é polígono porque os seus segmentos se cruzam e isso não pode acontecer no polígono, tá bem? Vamos seguir. Vamos ver aqui o que é polígono convexo, polígono não convexo. Pessoal, é o seguinte, quando ele não possui reentrância, tá? Ou seja, um corte nele, né? Como esse aqui, ó. Esse aqui possui reentrância, tá bom? Então, esse aqui ele é convexo, tá? Um polígono fechado que não possui reentrância, ou seja, todos os seus vértices apontam para o exterior do polígono. Por exemplo, aqui, ó, aponta para fora, aponta para fora, aponta para o exterior, aponta para o exterior, e esse aqui que ficou faltando, aponta para o exterior. Então, esse aí é um polígono convexo. Tá? Vamos passar para aqui. Polígono não convexo, pessoal, ele possui reentrância, que esse corte aqui, e também ele possui vértices, apontando para o interior do polígono. Perceba, aqui ó, esse vértice está apontando para dentro do polígono. Então ele é um polígono não convexo. A outra maneira de você fazer é você traçar no interior do polígono um segmento AB. Quando você traça o segmento AB, esse segmento, se ele ficar dentro do polígono, completamente dentro do polígono, é porque ele é um polígono convexo. Aqui, ó, tá vendo? Ele ficou dentro. Já no caso desse aqui, se você traçar, uma parte desse segmento vai ficar no interior e a outra parte vai ficar no exterior. Quando acontece isso, é porque ele não é convexo, ou seja, ele é um polígono não convexo. Beleza? Então, dada agora a definição do que é polígono convexo e não convexo, vamos falar dos seus elementos, dos elementos do polígono convexo, com relação ao seu lado. Pessoal, perceba essa imagem aqui que está em azul, ela possui 6 lados, então ela recebe um nome especial que se chama hexágono, tá bom? Então vamos lá, 3 lados é triângulo, tá? 4 é quadrilátero, 5 é um pentágono, 6 é um hexágono, 7 é um heptágono, 8 é um octógono, 9 é um eniágono, 10 é um decágono, 11 é um decágono, 12 é dodecágono e assim sucessivamente. Dê mais uma pesquisada aí nos livros de vocês para vocês saberem isso. Mas na prova da ETE, ele só vai aí no máximo estourando do dodecágono, tá bom? Mas vamos seguir aqui. Então os lados aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, um polígono de 6 lados que tem o nome especial de hexágono, tá bom? Agora perceba que os vértices são os pontos de encontro entre os lados de um polígono. Por exemplo, se você tem esse lado aqui e se encontra com esse, o ponto de encontro entre ele é o vértice. Se você percebeu, nós temos nesse hexágono 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, é um polígono de 6 lados, que é o hexágono, e é um polígono que possui 6 vértices, tá bom?
Vamos para o tópico 3, que é o ângulo interno. São os ângulos entre dois lados consecutivos no interior do polígono, é aquele ângulo do interior. Por exemplo, aqui ó, nós temos esse lado, esse ângulo aqui é interior, aqui nós temos outro ângulo interior, esse aqui também, esse e esse, ou seja, nós temos 6, ou seja, um hexágono ele vai ter aí 6 lados, 6 vértices, 6 ângulos internos, tá bom? Vamos agora para o quarto tópico, que é o ângulo externo. São os ângulos que estão no interior do polígono, entre um dos seus lados e o prolongamento do lado consecutivo a ele. Eu estou falando desse aqui, ó, pessoal. Ó, esse ângulo aqui que está colado com o ângulo interno, ele está fora, esse ângulo está fora, então ele é chamado de externo, tá bom? E neste caso aí nós temos 6 ângulos internos e 6 ângulos externos, tá bom? Vamos para o último tópico, diagonais. É o seguinte, segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos são chamados aí de diagonais. Perceba aqui, ó. Se eu pegar esse vértice e ligar para esse, é diagonal. Se eu pegar esse vértice e ligar para esse aqui, é outra diagonal. Então isso aí, o segmento de reta que liga dois vértices, nós chamamos aí de diagonais, tá bom? Vamos seguir. Pessoal, vamos agora trabalhar o cálculo, tá bom? Agora vamos trabalhar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Aí, Sena, como é que se acha aí a soma dos ângulos internos? Fácil demais. É o seguinte, é você pegar 180 vezes n menos 2, tá? Eu vou dizer a você por que aí esse 180, tá bom? Mas vamos fazer aqui um exemplo. Eu dei para você essa figura. Essa figura tem quantos lados? Tem 5 lados, pessoal. Como ele tem 5 lados, que no caso o n dele passa a ser 5. Lembre que n é a representação da quantidade de lados, tá bom? 5 lados. Sena, qual é o nome que se dá a essa figura de 5 lados? Fácil demais. É o pentágono, tá bom? Porque pentágono tem 5 lados, tá bem? Mas eu quero saber a soma desses 5 ângulos aqui dá quanto, Seninha? Vamos ver aqui, ó. Só é pegar a fórmula. Esse n é a quantidade de lado, que no caso é 5. Vai ficar 5 menos 2, que dá 3. 3 vezes 180, que vai dar 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540, tá bom? Também tem um outro processo, se você esquecer a fórmula, que é esse aqui, ó. Perceba, pessoal, tá vendo aqui, ó? Vou pegar um vértice desse e vou ligar para os demais vértices, ligar para esse, formando triângulos. Perceba que eu tenho 3 triângulos. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele é sempre 180 graus. E quantos triângulos você está vendo nessa figura? Estou vendo 3, né? 3 figuras. Então, 180, 180, 180. Ou seja, 3 vezes 180 que vai dar 540 graus. Percebeu? Pega o vértice, liga e vê quantos triângulos tem. Se tiver aí 4, multiplica por 180. Aí você já acha a soma do ângulo interno. É um processo também mais rápido para você fazer, tá bom? Vamos falar agora da soma do ângulo externo, tá? De um polígono convexo. Pessoal, a soma de todos os ângulos externos de um polígono convexo, ele é sempre 360 graus, tá bom? Eu dei aqui para você um exemplo ainda do pentágono, tá? Perceba, o externo é esse aqui, ó, pessoal. A parte de fora. Neste caso do pentágono, nós temos 5 ângulos externos. Então, você vai somar esses 5 ângulos externos e dizer que ele é igual a 360 graus, dessa forma aqui, ó. A soma dos 5 ângulos externos tem que dar 360 graus. Tudo bem? Vamos seguir. Pessoal, vamos falar de diagonal, tá? Que é aquele ponto que liga de vértice para vértice, tá bem? Perceba que no pentágono, ainda usando o pentágono, nós temos 5 lados. A fórmula da diagonal é n vezes n menos 3 dividido por 2. Lembre que esse n é a quantidade de lados do polígono, que no nosso caso aí é 5. Então vamos calcular a diagonal desse pentágono. Ou ele aqui, ó. 5 menos 3 dividido por 2. Pessoal, 5 menos 3 dá 2, que vezes 5 dividido por 2. Vai ficar dessa forma. Cortando aqui, ó, sobra só 5, ou seja, um pentágono ele possui 5 diagonais, tá bom? Mas vamos ver isso aqui numa praticazinha. Tá aqui a figura. Se eu ligo, ó, vértice com vértice, por exemplo, eu liguei esse aqui, liguei esse outro aqui, eu também posso ligar desse vértice para cá, tá certo? E esse aqui para cá,
né? Se você perceber, eu tenho 5 vértices, pessoal. Ó, aqui é um vértice, aliás, vértice não, diagonal. Eu tenho um diagonal, uma diagonal, duas diagonal, que é essa, 3, que é essa aqui, 4, que é essa, e ligando para cá, 5. Está provado, né? Nós temos aí 5 diagonais no polígono de 5 lados, que nós chamamos de pentagonal, tá bom? Vamos seguir. Nós temos agora, pessoal, o polígono regular. O que é um polígono regular? Um polígono regular convexo possui todos os seus lados congruentes e todos os seus ângulos internos com a mesma medida. Por isso que ele é chamado de regular, né? Se você tem um polígono que as medidas de seus lados são todos iguais e a medida dos seus ângulos internos são iguais, então nós chamamos ele de polígonos regulares, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Tá vendo esse pentágono aqui? Eu tenho 5 lados, tá? Então todos os seus lados aqui eles têm que ser congruentes, tem que ser igual, tem que ter a mesma medida para que ele seja regular. E esses aqui são os ângulos internos, A, B, C, D e E. Todos eles têm que ser igual, ou seja, mesma medida do ângulo interno para que ele seja polígono regular. Então, ó, recapitulando, todos os seus lados têm a mesma medida, todos os seus ângulos têm a mesma medida, então é chamado de polígonos regulares, tá bom? Vamos seguir. Vamos agora, pessoal, falar sobre esse ângulo interno. Seninha, como é que a gente acha o ângulo interno? É simples demais. É só você pegar o 180 vezes n menos 2 no parênteses sobre n, ou pegar a soma do ângulo interno e dividir por n, e você achou aquele ângulo interno do polígono, tá bom? Do polígono regular. Vamos ver aqui, temos aqui o pentágono, tá bom? Lembre que esses aqui são os ângulos internos, né? Nós temos 5 ao total aí, né? Temos 5 lados também, né? Então vamos achar aí o ângulo interno. Eu quero saber quem é o A, quem é o E, quem é o D, quem é o C, quem é o B. Perceba, os 5 são iguais, tá, pessoal? Porque aqui nós estamos falando de polígonos regulares. Então, ó, A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D, que é igual a E, que é o ângulo interno, pois os 5 são iguais, porque aí é um polígono regular, tá bom? Mas vamos achar. Aqui eu vou usar esta fórmula, tá? O n, pessoal, é 5, então 180 vezes parêntese 5 menos 2 dividido por 5, desta forma aqui, tá? 180 vezes 5 menos 2 dá 3, então vai ficar 3 vezes 180 dividido por 5. Pessoal, se eu dividir o 180 por 5, aliás, se eu multiplicar, né, 180 vezes 3 dá 540 e dividido por 5, eu vou ter 108 graus. Então, aí o polígono interno de um pentágono, ele é 108 graus, 180 não, 108 graus, tá bom? Só para corrigir aí. Vamos agora falar de o ângulo externo. Nós estudamos, veja bem, ensinei vocês a calcular a diagonal, a soma do ângulo interno, soma do ângulo externo, o ângulo interno. Tá faltando agora o ângulo externo, tá bom? O ângulo externo, pessoal, lembre que a soma dos ângulos externos é 360. Como eu tenho 5, é só pegar o 360 e dividir por 5, você vai descobrir aí o ângulo externo da figura, tá? Então vamos lá. Lembre que esses ângulos aqui do 1 até o 5 são todos iguais, porque se trata de polígonos regulares, tá bom? Então vamos lá. Se eu somar dos 4, aliás, os 5 aqui, tem que dar 360 graus. Como eu tenho um polígono de 5 lados, eu vou usar esta fórmula. Então 360 dividido por 5 vai dar 72 graus, tá bom? Então no pentágono, o ângulo interno ele é 108 e o ângulo externo ele é 72. Agora perceba o seguinte, se eu somar o ângulo externo com o ângulo interno, ou seja, o 72 graus com 108, ele dá 180. Então a observação é essa, sempre que você tiver um ângulo externo colado com o ângulo interno, a soma dos dois tem que dar sempre 180 graus, beleza? Agora vamos, pessoal, para exercício. Como eu sempre faço, eu dou a teoria do preparatório e depois a gente faz 6 questões, tá bom? Vamos para o primeiro, que diz o seguinte: Cristina desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor
da soma dos seus ângulos internos, ou seja, ele já deu para você a soma dos ângulos internos, tá bom? Aí ele pergunta, qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono? Pessoal, hexágono é um polígono de 6 lados, ele deu 4 aí, tá bom? Se você olhar para esse aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 lados, então ele é um octógono, não é a nossa pergunta, né? Não pode ser nesta figura. Vamos para o do 900 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma figura que tem 7 lados, ou seja, é uma figura heptágono, né? É chamado de heptágono, né? Polígono heptágono, sendo que não é o que a gente vai investigar. Eu vou pular para esse primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É um polígono pentagonal e ele também não nos interessa. O que interessa é do hexágono, que é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós iremos usar esta figura para achar o ângulo interno, tá bom? Olha ele aqui, ó. Perceba que essa figura ela tem 6 lados, tá, pessoal? E a fórmula de ângulo interno é isso aqui, ó. 180 vezes o número de lado menos 2 dividido por n. Ou o ângulo interno é a soma do interno sobre n. Perceba nessa questão que ele já deu para você a soma do interno. Então eu vou usar esta daqui, ó. Vai ficar 720 dividido por 6, que vai dar aí, pessoal, 120 graus cada ângulo interno deste hexágono. Nós estamos falando aí da alternativa C, tá bom? Percebeu aí que é bom vocês botarem na cabeça de vocês as fórmulas, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Ele diz o seguinte, a respeito das classificações que os polígonos podem sofrer, assinale a alternativa que for correta. Lembre que agora é a questão teórica, tá? Vamos lá. Um polígono é chamado convexo quando, dados os pontos A e B em seu interior, existe um único segmento que liga esse ponto. E agora, pessoal, lembre que ele está querendo aí a correta, tá? Então ele diz, um polígono é chamado de convexo quando, dados os pontos A e B em seu interior, existe um único segmento que liga os pontos, tá? Pessoal, esse aí tá errado, tá bom? Se ligue que eu posso fazer outro segmento na figura, tá bom? Isso é só um exemplo, então A tá errada. Agora vamos para o B. Um polígono é chamado não convexo quando, dados os pontos A e B, nem todos os pontos do segmento AB estão no interior do polígono. Isso é o verdadeiro, tá? Lembra que lá no não convexo, quando você traça um segmento, fica uma parte no interior e outra parte no exterior? É justamente o que ele está falando aí, ó. Nem todos os pontos deste segmento estão no interior do polígono. Então ele está falando a verdade. Nós estamos falando aí da alternativa B da questão 2. Percebeu? Cuidado, a teoria de vez em quando tem umas pegadinhas. Vamos agora para a questão 3, esse aqui, ó. Que ele diz assim, Carla desenhou um polígono regular de 8 lados. Qual é a soma dos ângulos internos do octógono regular? Pessoal, ele quer aqui, ó, qual é a soma dos ângulos internos. Qual é a fórmula da soma dos ângulos internos mesmo? É 180 vezes n menos 2, tá? Agora perceba, ele falou octógono. Octógonos é uma figura que tem 8 lados, né? Então n aí é 8. Como ele quer a soma do ângulo interno, é só usar essa formulazinha aqui, ó. O n é 8, né? Então vai ficar 8 menos 2 que dá 6. 6 vezes 180. Pessoal, ó, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8 dá 48, sobre 4. 6 vezes 1 dá 6, com mais 4 dá 10, né? Ou seja, 1080 é a soma do ângulo interno de um octógono. Nós estamos falando da alternativa A, tá bem? Vamos agora para a quarta questão, uma teoria, tá? Que diz o seguinte, todo polígono é composto por elementos que são outras figuras geométricas e que recebem um nome especial por causa da sua função. Definição e propriedades. A respeito desses elementos dos polígonos, assinala a alternativa que é correta. Olha o que ele falou na letra A. Os triângulos não possuem diagonais. Opa, ele quer a correta. Lembra que eu falei durante a nossa teoria que o único polígono que não tem diagonal é o triângulo?
Então, essa questão aí, 4, é a alternativa A, né, pessoal? É o único polígono que não possui diagonais, é o triângulo. Tudo bem? Vamos para a penúltima questão da nossa aula, que é essa figurinha aqui, ó. Olha o que ele diz. Lucas desenhou uma figura formada por 2 hexágonos. Veja o que ele desenhou. Então, aqui está a figura. Nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é... Pessoal, essa questão ele está pedindo que para somar esse alfa aqui com esse beta, tudo bem? Então, eu vou ter que achar. Agora, perceba o seguinte. Nós estamos aqui diante de uma figura de 6 lados. Ou seja, ele é hexágono, tá, pessoal? Esse aqui também é um hexágono. Significa dizer que o valor de alfa é o mesmo valor de beta, porque não se trata aí de um polígono hexagonal regular. Tudo bem? Então, como é que eu faço para achar esse alfa? Lembre que esse alfa é o ângulo interno do polígono, tá? Então, vamos lá. Ele tem 6 lados, só achando alfa é a mesma coisa que beta, tá? Então, para achar o ângulo interno é esse aqui, ó, 180 vezes o número de lado menos 2 dividido pelo número de lado. Então, vamos lá. Aqui é 6. 6 menos 2 e aqui é 6. Vai ficar dessa forma. Ó, 6 menos 2 dá 4, né? Eu posso fazer o seguinte, pessoal. Posso logo dividir aqui, ó. 180 dividido por 6 dá 30. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 30 dá 120. Percebeu? Agora, esse alfa é 120, então beta é 120. Logo, aqui eu vou ficar 120 mais 120, concorda? Então, a soma do alfa mais beta dá 240. Nós estamos falando da alternativa C. Beleza? Vamos para a última questão da nossa aula. É o seguinte, pessoal, antes de terminar aí a nossa aula de hoje, né, eu vou pedir para que vocês, ó, aqui embaixo, ó, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações, dá aquele like maravilhoso, tá bom? Do gostei. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, esse material. Ó, estamos voltando às aulas, tá? A pandemia aí, ó, já estamos voltando. Então, vamos lá, vai começar aí as inscrições da ETE agora em outubro. É importante que você já comece todo vapor estudando, tá? Tem muita gente que não está estudando. Sorte sua, porque você está estudando é garantia de ficar com a vaga das ETEs, enquanto aqueles que não estão estudando vai ficar bem distante, tá bom? Mas vamos deixar de conversa. Vamos fazer a última questão, que diz o seguinte. O sólido representado na figura faz lembrar uma bola de futebol. O nome dos polígonos das faces deste sólido que estão visíveis na figura, aí ele diz, é um quadrilátero, é hexágonos, é um hexágono e pentágono, ele é um pentágono e pentágonos e triângulos, triângulos e octógonos, e aí? Então vamos lá. Pessoal, perceba que essa parte preta aqui são todas iguais, né? Vou passar ela para cá, ó. Nós estamos diante de um pentágono. Perceba que ele tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Já essa figura branca aqui são todas iguais, né? Nós estamos falando aí de uma figura hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma figura hexagonal. Então, ele é pentágonos e hexágono. Nós estamos falando aí da alternativa B, tá bom? Pessoal, estamos aí finalizando nossa aula de geometria, tá bom? Então, a quem ainda não está atualizado, se atualize e vamos lá com força total para a gente conseguir essa vaga aí nas ETEs, tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima aula.